Eu preparei uma apresentação tentando trazer aí alguns insights aí de projetos que eu coordenei, né, principalmente de um projeto que terminou ano passado, que é sobre educação ambiental e unidades de conservação, que acho que foi por meio dele também que o professor Klaus, né, entrou em contato com a gente, o trabalho com a educação e biodiversidade e o trabalho com a educação ambiental, que eu tenho feito também com formação de professores e professoras. Eu tentei, de alguma forma, juntar um pouco essas coisas e espero aí poder contribuir com a formação de vocês, né? Então, como já fui apresentada, eu sou coordenadora do Grupo de Pesquisa em Educação Ambiental e Formação de Educadores, o GPAF, ele funciona no Instituto de Biociências da USP, há 11 anos, né, que é o tempo que eu estou lá. Trabalhei 5 anos na UFBC, né, até a gente acho que nem chegou a se cruzar lá, porque a universidade é muito grande, mas na USP, né, e na criação desse grupo, a gente está há 11 anos. E vocês fiquem à vontade também para me interromper em algum slide, quiser falar mais um pouco sobre isso, porque o importante aqui não é a quantidade de informações, mas o diálogo que a gente vai conseguir fazer. Deixa eu ver se dá certo. Então, e aqui a ponteira tem ao meio, tá bom. Então, só falando de onde falo, eu represento aqui um coletivo, que é o meu grupo de pesquisa, constituído por alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorandos até, alunos de iniciação científica e alguns professores de educação básica que trabalham hoje no projeto que eu coordeno da FAPESP, que tem a Bolsa Ensino Público da FAPESP, que também é bem legal. Posso depois falar mais desse projeto. Aqui alguns momentos do grupo, né? Então eu quero sempre mostrar que as nossas produções que a gente faz na universidade nunca são produções sozinhas, né? Eu lá na minha sala, isolada, fazendo essa produção. São sempre, né, o GPAF ele tem tido essa perspectiva de trabalhar junto com professores e professoras, trabalhar junto com redes de ensino e não para redes de ensino, trabalhar junto com unidades de conservação e não para unidades de conservação. Então é um pouquinho desse processo que eu vou contar para vocês e espero que vocês gostem. O nosso grupo ele tem constituído trabalhos em 5 linhas de pesquisa principais, que é a educação ambiental escolar, é uma linha que eu trabalho muito mais ligado à escola, porque no Instituto de Biociências eu sou formadora de professores, cuido do estágio da licenciatura em Ciências Biológicas, isso faz que eu tenha um vínculo maior aí com formação de professores em processos colaborativos, já vou falar um pouquinho o que é isso. Mídia e Educação Ambiental, que é um projeto que eu tenho desde meu doutorado, eu trabalhei com a educação ambiental, a programação de meio ambiente da TV Escola, quando a TV Escola começou. Então, hoje é um programa, né, passa em várias redes, na época a escola recebia uma antena parabólica, né, não sei se alguém aqui é desse tempo, e tinha uma programação, foi ali no início dos anos, né, 2000, 2001, e tinha uma programação dedicada à formação de professores e professoras. E um bloco de programação que passava sexta de manhã era sobre meio ambiente. Eu analisei os 3 primeiros anos dessa programação de meio ambiente, tentando construir uma tipologia de educação ambiental para ver que educação ambiental estava circulando nesse processo de formação. Quais eram os conceitos, os valores, as formas de participação. E aí eu continuei trabalhando, né, trabalho até hoje com alguns projetos de alunos e alunas que têm a ver com a questão da mídia no ensino. Essa linha 4, que é uma linha relacionada à educação ambiental e áreas protegidas em comunidades de aprendizagem, que acho que é onde eu vou focar a maior parte da minha apresentação, e a linha 5, que é a articulação entre sustentabilidade e equidade na educação ambiental, que eu estou coordenando um projeto desde o ano passado, que tem esse título e que busca analisar como essa articulação entre educação ambiental e justiça ambiental aparece em materiais didáticos, como que ela aparece nos currículos, ou não aparece, né, nos currículos, em materiais didáticos, e como desenvolver práticas pedagógicas colaborativas junto com 5 escolas, que são blocos desse projeto,
que articulem essas questões, né? E cada uma das escolas foi escolhida por professores parceiros e por ter características socioambientais, viver muitas vezes crises de injustiças ambientais e que a gente está se propondo a tentar construir junto esses caminhos. A gente tem um site do grupo, sempre um desafio à atualização, são os meus alunos mesmo que vão atualizando as publicações, acho que ele está mais ou menos atualizado, então quem quiser depois pode entrar e conhecer um pouquinho das nossas produções. Antes de eu falar assim, de forma geral do projeto, eu queria falar um pouco das nossas perspectivas, né, que nos orientam no que se refere à educação ambiental. Existem várias formas, caminhos e possibilidades de fazer educação ambiental. Não pode dizer que uma é melhor, outra é pior, mas de acordo com o local, o contexto, né, eu pensar uma educação ambiental para um público que vem visitar uma área, que às vezes num momento ele vai ficar 1 hora ali comigo, e eu pensar numa educação ambiental, no ensino fundamental inteiro, que o aluno passa 8, 9 anos naquela escola, são processos diferentes e abordagens que a gente pode e deve trabalhar de forma diferente. Então, o que a gente pensa, né, quando a gente vai escolher trabalhar com a educação ambiental, vocês escolhem trabalhar com a educação ambiental, a gente tem percursos que têm 2 extremos, né? Uma educação ambiental numa educação conservadora ou reformista, né? Uma educação que a gente chama, né, uma educação que não quer necessariamente uma grande mudança, mas que foca em mudanças de comportamento, treinamento ou individualização. Então é aquela que eu dou uma cartilha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que escovar o dente, tem que separar o lixo, tem que é também factível em algumas propostas, mas ela é muito unidirecional. E um outro extremo, que a gente sempre está tentando chegar, acho que isso é sempre um processo, de uma educação ambiental que a gente chama de crítica, ou uma educação ambiental emancipatória, onde eu entendo que a questão ambiental tem que ser um caminho para mudanças mais profundas, eu tenho que fortalecer coletivos, eu tenho que fortalecer coletivos que sejam autônomos nos processos de construção da sua lógica socioambiental, ou do seu plano de educação ambiental, no caso que está acontecendo aqui. Ou seja, eu vou pautar não em transmissão de informações, mas em construção de processos dialógicos que permitam que a pessoa, ao construir o processo de educação ambiental, aprenda. E ao aprender, mude ou transforme o ambiente. Ao transformar o ambiente, se transforme. Então, é um processo que a gente busca caminhar e que vai muito no sentido do plano colaborativo que vocês estão desenvolvendo aqui, nas coisas que eu consegui, né, que a gente leu e conversou sobre o projeto. Então, pensando, né, nesses caminhos, acho que eu passei 2. Passei. A gente, quando vai falar de sustentabilidade é um conceito que virou, né, todo lugar fala em sustentabilidade, a gente vê propaganda na televisão. Então, o conceito de sustentabilidade virou o que a gente chama na universidade um conceito polissêmico. Ele tem vários significados. Então, é toda vez que eu falo sustentabilidade que eu estou entendendo a mesma coisa, ou que todo mundo está entendendo a mesma coisa. E, no caso, a gente trabalha na educação ambiental crítica porque a gente chama de uma concepção complexa e multidimensional de sustentabilidade, ou seja, entendendo que não há sustentabilidade sem inclusão de desigualdades sociais e políticas e de valores éticos de respeito à vida e às diferenças culturais. Quando eu estou falando de política, aqui eu não estou falando de partido político, mas a educação ambiental, quando a gente fala de questões políticas, vem da polis grega, questões que são coletivas. O principal desafio do problema ambiental é que é um problema, uma coisa é quando eu estou na minha casa. Eu decido como deixo as coisas, eu estou no âmbito privado. A hora que eu saio da porta da minha casa para fora, eu estou no âmbito que é coletivo, é de todos. E a tendência do que é de todos virar de ninguém é muito grande. Então, quando a gente está falando, né, dessas desigualdades políticas, falando das formas de participação que muitas vezes são desiguais, e de valores éticos a respeito da vida e das diferenças culturais. Isso daqui eu vou destrinchando ao longo da apresentação,
como que para a educação ambiental hoje, a base comunitária, né, que vocês estavam falando, né, aquelas ideias que vêm do gerenciamento do meio por mulheres, por coletivos, por quilombos, por comunidades indígenas, ela acaba tendo um sentido, trazendo uma nova cultura e um novo olhar para a gente pensar o que é a sustentabilidade. Então, quando a gente está falando dessas diferentes formas de fazer... Posso perguntar só uma coisinha? Claro, claro. Voltando um pouco sobre esse questão privado e coletivo. Sim. São noções muito importantes, eu acho. Sim, né? com certeza. E não são muito bem assimiladas, né? Por todos nós, né? A gente às vezes mistura o que é privado com o que é coletivo. E esse tipo de confusão que a gente faz, e muitas pessoas fazem isso muito, né? De uma maneira muito extrapola, e isso cria toda uma situação muito complexa, né? Por exemplo, a água é um recurso comum, né? Mas muita gente se apropria. Exatamente. Quer ser, e assim por diante. Isso tem milhares de exemplos, né? Então, como a educação ambiental trabalha esse conceito, como que a gente pode difundir melhor essa questão? Então, é exatamente isso que eu vou trazer algumas estratégias para a compreensão de como trabalhar a coisa que é coletiva. Acho que esse é o grande desafio da educação ambiental. Como compreender, né, não é da técnica, não é decorar conceitos de biologia, mas compreender como gerenciar algo que é de todos. E de todos, quando eu falo, não só seres humanos, é de todos envolvendo toda a biodiversidade, né, que é o tema. Então, como que a gente gerencia isso? Quais são algumas estratégias? Lógico que a gente não tem a receita, algumas coisas que a gente tem utilizado e que tem coletado dados e evidências mostrando alguns elementos de transformação, de emancipação. Então, acho que esse tem sido o caminho, né? Mas eu concordo com você que esse é um dos maiores desafios, né? Eu reconhecer, né, a gente é formado numa sociedade que ela é muito, né, usando uma expressão, né, meu pirão, farinha pouca, meu pirão primeiro, e assim, a minha preocupação é muito focada no individual. Coisa que, quando a gente vai conversar, né, com povos e comunidades tradicionais, a gente teve um projeto, até vou no finalzinho falar com vocês, com a comunidade indígena do entorno do Parque Estadual do Jaraguá, isso não existe. Quando eles formam, então tem uma liderança indígena que ela foi fazer uma formação na USP, o mestrado, eu fui fazer para melhorar a vida da minha comunidade. Enquanto que eu vou fazer, porque eu quero virar mestre, doutor, prestar um concurso, e eu quero, né? Não que foi só isso, claro, mas assim, a gente tem muito um olhar ocidental individualista. Então, acho que a educação ambiental, ela busca tentar romper esse processo, e a gente pode aprender muito com as comunidades tradicionais, porque eles é o todo, né? Então, muitas vezes você fala o filho, né? Você fala, eu preciso de uma aldeia para criar uma criança. A gente tem nossos filhos, né? Eu tenho também um casal de filhos jovens, e é responsabilidade do pai e da mãe, que pariu o Matheus Crimbali. Então, a lógica dos povos e comunidades tradicionais é outra. O filho é filho da aldeia. Todos são responsáveis. Aquela criança pode ficar solta porque está todo mundo olhando, está todo mundo cuidando. Então, são coisas que a gente foi identificando com essas outras culturas e que a gente precisa começar a aprender com elas. E isso, os livros do Davi Copenau, e do Krenak, eles acabam ajudando bastante a enxergar, pô, mas essa não é a única forma de ver o mundo, né, desse individualismo, eu não vou ficar para trás se eu não enxergar as coisas dessa forma. Então, acho que esse tem sido o grande desafio. E quando a gente vai falar de correntes de educação ambiental, a gente escolhe a crítica que, na verdade, sobrepõe a uma educação ambiental holística, prática, feminista, como você estava falando da questão das mulheres que estão usando materiais que seriam jogados fora para fazer artesanato. Mas eu posso pensar que a questão ambiental, numa perspectiva de que eu quero conservar a natureza. Então, para mim, o meio ambiente é natureza. Tudo que não for natureza não me importa. Eu tenho que muito foi a lógica de unidade de conservação. Cerca tudo, tira as pessoas, né? E muitas vezes algumas comunidades que não estavam gerando grande impacto, né? A Zapa já vem numa outra perspectiva. Ela já
tem usos múltiplos, né? Não é só um fecha e tira todo mundo e resolve. Quando eu penso numa educação ambiental resolutiva, só para dar outro exemplo, a questão ambiental é um problema. E eu tenho que resolver o problema. Então eu foco em resolver problemas. Só que muitas vezes eu não foco em entender as causas mais profundas desse problema. Então por isso que é desafiador eu pensar numa educação ambiental crítica, porque vai nesse caminho de pensar as causas mais profundas. Quando a gente vai falar também de educação ambiental crítica, a gente tem uma forte articulação da educação ambiental e a questão de direitos humanos. Porque a gente entra nessa construção da sustentabilidade pela via do enfrentamento do que a gente chama de injustiças ambientais. E a construção de um pacto em torno de queremos que todos tenham direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que aliás é um direito constitucional. A Constituição prevê isso. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quando eu estou vivendo num lugar poluído, né, você que é da área de direito, eu estou tendo direito constitucional negado. Só uma observação, esse todos, todos, foi muito discutido, né? Quem são esses todos? E justamente essa visão não antropocêntrica do direito, né? No sentido de que todos é tudo. Todos é tudo, são todos, é tudo, todos os seres. Todos os seres, exatamente. Tem tudo a ver com a aula de biodiversidade, né? Hoje já tem constituições prevendo direitos dos animais, já tem legislação muito focada a isso. Então, são todos mesmo, todos e todas, né, os seres. E aí surge um conceito, né, aqui tem a referência, tudo, o conceito de injustiça ambiental. Se a questão ambiental afetasse todas as pessoas do planeta da mesma maneira, provavelmente ela já teria sido resolvida, ou estaria no caminho dele. Mas existe algo, esse conceito de injustiça, que as pessoas e países que mais produzem a degradação ambiental, ou que mais emitem carbono, ou que mais, são os que menos sofrem as consequências. E isso é o maior problema, porque na verdade, quando você vai pensar em famílias que têm um acúmulo muito grande de capital, muitos carros, muitos jatinhos, são aquelas que não vão morar numa área de morro que numa chuva e num evento extremo vai desabar. Quem vai morar na área de morro, muitas vezes é quem toma transporte coletivo, é quem tem aí uma outra forma de, digamos, mais sustentável, mas às vezes até por questões econômicas. Então, enxergar esses desafios e enxergar que existe uma injustiça ambiental e a luta por querer um tratamento justo e envolvimento pleno de diferentes grupos sociais nas decisões sobre acesso e ocupação e uso de recursos, que é o que está acontecendo aqui nesse gerenciamento. Todas as pessoas têm o direito de participar. Ninguém pergunta, né, ó, você pode, você não pode, vamos fazer a inscrição, você veio, você tem o direito de opinar, de participar, né? Então essa luta, né, isso daqui foi tirado num projeto que eu tenho num quilombo lá no Vale do Ribeira, alguém aqui falou que era do Vale do Ribeira, do quilombo do Vaporundu. Então, do Vaporundu, essa foto é lá, a gente tem um projeto lá com uma professora da Geociências, que busca fazer essa articulação entre a questão da geodiversidade, biodiversidade e sociodiversidade, né, envolvendo os quilombos também nesse processo, né? Então, acho que essa busca por justiça é o que vai caracterizar a questão ambiental. E agora, mais recentemente, a gente entra um outro conceito para essa educação, que é o conceito que a gente chama de interculturalidade, né? Que, usando a definição da Catherine Walsh, uma pesquisadora equatoriana, ela coloca que é um processo permanente de relação, comunicação e aprendizado entre pessoas, grupos, conhecimentos, valores e tradições distintas, orientada a gerar, construir e proporcionar um respeito mútuo e um desenvolvimento pleno das capacidades dos indivíduos acima de suas diferenças culturais e sociais. Isso daqui também é lá no Quilombo, né, falando, isso aqui é uma exposição sobre os quilombos do Vale do Ribeira, que poderia ser aqui, e acho que muito do que está acontecendo aqui, nesse momento, tem a ver com essa questão intercultural. As pessoas vêm de diferentes repertórios, de diferentes vivências, de diferentes lugares e buscam construir saberes, né, usando o desenvolvimento pleno da capacidade desses indivíduos.
Então, antes de entrar na temática da biodiversidade, né, essa seria a primeira parte, trazendo um pouco qual é a educação ambiental que eu trabalho, quais são, em que ela se ancora. Então, essa é a primeira etapa, e aí, a partir daqui, eu vou apresentar um pouco o conceito biológico de biodiversidade, mas muito para a gente entender o contexto de um projeto que eu trabalhei, que eu coordenei, na verdade, que é esse de educação ambiental em unidades de conservação. Eu trouxe 2 livros, infelizmente eu não tenho para todo mundo, mas a gente vai sortear aqui, né, no final dessa conversa, onde a gente construiu uma capa, né, a gente construiu a capa, depois pagamos uma pessoa para fazer o desenho em cima daquilo que a gente tinha construído, que mostra um ecossistema aberto. Então todo mundo está chegando e está sendo constituído ali pelas plantas, pelas comunidades indígenas, tem a abelha aqui fazendo parte da roda, e todo mundo está chegando para dar aí a sua contribuição. E vocês também estão chegando, outras UCs, embora a gente tenha trabalhado com 4 unidades de conservação, a gente construiu conhecimento buscando discutir o potencial das unidades de conservação para a educação ambiental. Escolar, não escolar, ligada à biodiversidade, ligada a construções da geodiversidade. Como a gente não tinha para todo mundo o livro, nós fizemos um marcador de página que eu vou distribuir. Nesse marcador tem 2 QR Codes. Um é o livro, o PDF do livro, só que você precisa aumentar um pouquinho antes do QR Code abrir, né? Pega a câmera do celular, dá um aumentinho, aí você abre o QR Code, você tem o PDF do livro, é o mesmo livro que ele ali. E se você aumentar um pouco o ícone de baixo, você vai para uma playlist de vídeos que foram construídos de forma colaborativa com comunidades, com gestores ambientais, monitores ambientais, pessoas que frequentam as UCs, sobre 3 UCs. Tem um 4º, que é com a comunidade indígena, mas que ele ainda não está totalmente editado, porque muitas pessoas fizeram vídeos, e aí para a gente juntar, né, e fazer a curadoria disso tudo é um desafio, mas vai estar lá na mesma playlist em breve, então é só acompanhar. Eu vou distribuir para vocês, e tem esse desenho, né, esse ecossistema aberto das pessoas chegando, com um convite, né, para vocês chegarem também nessa fala, nessa discussão. Eu vou passar, espero muito que tenha para todo mundo, mas eu acho que tem. E aí vocês ficam com o marcador de páginas e... Bom, acho que a gente pode ir passando aí, começar aí para o fundo, aí se sobrar, vocês me devolvem, depois vocês podem ver com calma esse material. Eu vou passar aqui, então, um pouco o conceito de biodiversidade definido pela Convenção da Diversidade Biológica. Então, eu trouxe um conceito bem geral, existem vários detalhamentos aí do conceito de biodiversidade, mas eu acho que esse conceito ajuda-nos a entender a complexidade desse termo, né? Então, a gente tem diversidade biológica, uma variabilidade de... Então, diversidade é variabilidade da vida. Então, se eu tenho vários seres, se eu tenho um lugar que eu tenho 1 milhão de organismos, mas ele tem o mesmo organismo, é um local de baixa biodiversidade. Se eu tenho um local que tem 100 organismos, mais de 6, 7 espécies, ele tem alta biodiversidade. Então, a biodiversidade não é número de indivíduos, e sim números de espécies, aí também tem a diversidade genética, que é a diversidade dentro da mesma espécie, e a diversidade de ecossistemas, de locais que a gente tem para que essa biodiversidade aconteça. E a própria Convenção da Diversidade, da onde eu tirei esse termo, ela tem um artigo que vai falar da importância da educação e conscientização pública sobre a biodiversidade, porque a variedade de formas vivas, ela tem que ser uma teia viva integrada pelos seres humanos. Então, nós também fazemos parte dessa biodiversidade. Quando eu falo biodiversidade, eu estou falando dos seres humanos também, eu estou falando de nós aqui, né, que nenhuma pessoa é igual a outra. A gente é da mesma espécie, mas a gente tem uma diversidade genética, que nos mantém como espécie, mas que ajuda a essa diversidade, né, de ideias, essa diversidade de perfis físicos, de perfis
de formas de agir, de estar no mundo. Então, só trazer, né? Quando a gente fala em complexidade, eu trabalho muito com a teoria da complexidade, a gente vai dizer da conexão entre o micro e o macro. Eu comigo mesmo, mas ao mesmo tempo eu sou um coletivo de espécies. A gente só sobrevive porque tem um grupo, uma diversidade enorme de bactérias que fazem parte do nosso trato digestório. Então nós temos uma diversidade enorme de bactérias que fazem parte, de seres que fazem parte da nossa pele. Então somos também coletivos multiespécies. O tempo todo a gente está na biodiversidade, a biodiversidade está inclusive dentro de nós. Então, quando a gente vai usar o conceito, ele vai muito desse micro para o macro, né? Vai desde a genética, olha a variedade aqui de pessoas, variedade aqui de tipos de feijão, a diversidade de espécies, né, que existem aí, que é mais comum, e a diversidade de espaços, né, a diversidade de ecossistemas. Por isso que uma APA, desde ali daquele lago, aquela região arbórea mais alta, a região arbórea mais baixa, tudo isso vai fazendo parte da biodiversidade. E quanto mais heterogêneo, maior a biodiversidade. Então, quando a gente vai dizer de uma floresta, por que a floresta é heterogênea? Ela tem ali vários tipos de árvores, ela tem vegetação rasteira, tem vegetação média, tem vegetação mais alta, porque é um local de alta biodiversidade. Quando a gente escolhe uma monocultura é um local de baixa biodiversidade, porque só tem ali um determinado grupo de espécies e os polinizadores daquela espécie. Então, são conceitos que, para a gente entender, quando a gente fala que eu estou valorizando a biodiversidade, não é só dizer eu estou protegendo a espécie X, que é uma espécie fofinha, bonita, embora tenha projetos relacionados a espécies específicas, ou espécies guarda-chuva, ou espécies bandeira, porque eu não tenho como proteger o mico-leão dourado sem proteger o ecossistema que ele faz parte. Então, muitas vezes são estratégias utilizadas para a conservação. Mas quando eu falo em biodiversidade, eu estou falando no diverso. Então, quando eu falo em diversidade de pessoas, eu estou falando em biodiversidade. Quando eu falo de diversidade de pessoas e suas culturas, eu estou falando da biosociodiversidade. E para a natureza, a diversidade é o que a faz existir. A natureza, ela é por si só diversa. Ela não é homogênea. Então, a homogeneidade, e assim como a homogeneidade de pensamento, ela vai num caminho que nunca é o melhor em termos naturais. Ela é sempre, quanto mais variado, quanto mais variabilidade em termos naturais, melhor. Em termos naturais, mais tempo aquele ecossistema tende a existir. E a gente tem grandes ameaças de perda da biodiversidade, no qual as unidades de conservação entram com um papel bastante importante. Assim como grandes ameaças, que são indicadas pela Unesco, pela Convenção da Biodiversidade, da Diversidade Biológica, é a perda e fragmentação de hábitats. Então a gente pensa muito mais, vão as pessoas e matam o animal. Não, mas na verdade, quando destruo o meio, eu posso não fazer nada com aquele animal, porque eu já estou gerando um processo de destruição. Então, perda de florestas nativas e conversão de áreas naturais para usos extremos, de uma agropecuária não sustentável. Espécies de rãs que estão entrando em vias de extinção por causa de um fungo exótico, isso estou falando, não pesquiso isso, mas tenho colegas no departamento, um fungo exótico que está dizimando determinadas populações, gera doenças. Ou espécies que entram, como por exemplo o coral-sol, na região da costa marinha brasileira, que é um coral que está meio que dizimando os outros, porque como ele não tem competidor, porque quando você traz uma espécie, isso também é um problemão, veio com água de lastro, e aí ficou e se instalou e se espalhou de uma forma absurda, diminuindo a diversidade de espécies daquele local. Exploração direta, como por exemplo caça ou sobrepesca, contaminação do solo, água e atmosfera por poluentes. Em Piracicaba, recentemente a gente teve aí um caso extremo, saiu em todos os jornais, que no rio lá de Piracicaba apareceram vários peixes, e muitos, não foram só os peixes que morreram, embora eles são Foi 4 vezes no ano.
Oi? Foi a quarta vez desse ano. Foi a quarta vez desse ano. Então é uma coisa assim, né? Está se jogando algum poluente que está gerando a perda da biodiversidade. Ah, matou tudo? Não. Provavelmente fica um organismo lá e se reproduz assim extremamente, mas não tem a biodiversidade. E as mudanças climáticas. Então as mudanças do clima estão gerando, dando um exemplo, né? Eu tenho uma aluna que trabalha no Pantanal, ela trabalha lá no SESC, do Pantanal, e ela falou que o Pantanal esse ano não regou, que é uma coisa que caracteriza ser o Pantanal. O que caracteriza ser o Pantanal é alagar uma parte do ano. Se ele não alaga, ele vai virar cerrado. Né? Ele seca. E existem várias espécies que estão ali que vivem desse sistema, desse regime de umidade uma parte do ano, seca outra parte do ano. Então essas espécies, elas tendem a ir desaparecendo por conta do problema das mudanças climáticas, que está mudando totalmente o regime de chuva. Ah, mas a quantidade de água não é a mesma no mundo? É a mesma, só que chove toneladas num lugar e não chove nada em outro. A gente viu isso esse ano, assim, exemplos extremos de locais com muita chuva e ao mesmo tempo ali a região da Amazônia, a região do Pantanal com muita seca. Porque quando cai muita água num lugar, em algum lugar vai ter seca. Né? Porque a água ela é finita, não vai chover muito em todos os lugares e nem ficar seco em todos os lugares. Né? Existe um ciclo, mas por conta das mudanças do regime de chuvas, dos regimes das marés, essa redistribuição está toda bagunçada. Né? Então, para a gente entrar nesse processo de resiliência, vai demorar. É muito desafiador. Né, aqui a convenção, que isso também tem sido enxergado como um problema, porque a gente tem a Convenção Mundial da Biodiversidade, a COP da Biodiversidade, que acontece todo ano, e a gente tem a COP das Mudanças Climáticas, que acontece todo ano, como se uma coisa não estivesse ligada à outra. Né? Então, são desafios enormes. Então, aqui alguns documentos das COPs, né, das diferentes COPs, e a cada COP a gente vê que os compromissos assumidos estão cada vez mais longe da gente conseguir ter uma efetividade que é de pelo menos pausar a grande perda de biodiversidade que a gente tem tido nos nossos ecossistemas. E existem o que a gente chama das metas de Aichi, que foi uma das COPs que aconteceu no Japão e que definiu os objetivos estratégicos, 20 objetivos estratégicos para a conservação da diversidade biológica. Desses objetivos, eu destaco o papel da educação ambiental em 3 deles, no 1, no 17 e no 19. Então, existem objetivos que têm a ver com estudos genéticos, existem objetivos que têm a ver com outras características. Mas a meta 1, ela vai dizer que a gente precisa, os países precisam conscientizar as pessoas sobre o valor da biodiversidade. E o valor não é só o valor monetário. Existem elementos da biodiversidade com valor monetário, sim. Existem os serviços ecossistêmicos, né, que é outro tema. Mas existem muitas coisas com a que a gente chama de valor intrínseco, é o direito de ser e existir enquanto ser vivo. Então, as pessoas devem estar cientes dos valores da biodiversidade e do que podem fazer para conservá-la e usá-la sustentavelmente. A 17 é implantar uma estratégia nacional que tem que ser construída pela COP de forma participativa. Então, tem as reuniões, tem os conselhos, tem os comitês e tem as unidades de conservação. Então, o que vai dizer? Adotar como instrumento de política, iniciar a implementação de um plano de ação e uma estratégia de biodiversidade nacional, participativa e atualizada. Então, pela resolução, ela tem que ser participativa, não é uma opção. Não é assim, entra uma pessoa, escreve uma lei e fiz a Estratégia Nacional de Biodiversidade. Pela COP, que é essa junção de vários países, ela tem que ser participativa. E também a 19, que vai dizer que a ciência, tecnologia, valores, funcionamentos e tendências, bem como consequências da perda, devem ser melhoradas e amplamente compartilhadas. Essa compreensão da ciência. E por isso que a gente trabalha na produção de vídeos, na produção de materiais, e por isso que as unidades de conservação trabalham na compreensão
do que são aquelas unidades, porque isso é uma obrigação, as pessoas têm o direito de conhecer a sua biodiversidade. E nas metas de Aichi, né, quando a gente vai olhar, dependem de uma sociedade que se propõe a participar de discussões e decisões referentes às questões da sustentabilidade socioambiental. Depende do diálogo de saberes. Eu não tenho como fazer uma proteção participativa se as pessoas não sabem participar. Então, o papel da educação ambiental é explorar estratégias dialógicas e participativas para diferentes questões, entre elas a questão da biodiversidade, que é o que eu trago aqui, nesse slide que ninguém está vendo. Desculpa, depois eu deixo para vocês, mas eu conto um pouquinho do que ele se trata. Eu chego na educação ambiental e para trabalhar essas estratégias eu vou depender de conhecimentos, de valores éticos e estéticos e de participação e cidadania. Esse aqui é o trabalho da Flávia Tiemann, pesquisadora da UFSCar, onde ela traz, ela pesquisou muitas pessoas para entender os valores relativos à biodiversidade, os conteúdos científicos fundamentais para a biodiversidade e a esfera de atuação, né? Como manter, como conservar, o que cada um de nós pode fazer individualmente, cada um de nós pode fazer coletivamente. Então, acho que esse é o desafio. E daí eu entro nesse projeto, deixa eu olhar aqui o meu... Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? 10 minutos? Hoje já passou o tempo. A Kelly tá lá, ó. Kelly? Quanto tempo eu tenho? Tá todo mundo gostando. Volta a dar o destaque. Volte a dar o destaque da Flávia. Tá bom. Não, eu vou fazer mais rápido. Eu vou falar um pouquinho do livro, né? Para quem trabalha em unidade de conservação, esse projeto começa quando tem... Só um momentinho. Como é o nome da Flávia que você falou? Flávia Tiemann. Tiemann. Ok. O Programa de Educação Ambiental da Fundação Florestal, que ele foi publicado em 2017, ele previa que cada unidade de conservação tinha que ter o seu plano de educação ambiental. E daí começa o nosso projeto, sai um edital sobre educação ambiental em unidades de conservação, a gente começa levantando a história da educação ambiental nas unidades de conservação. Então, embora, né, a Adriana, a Fundação Florestal, que fez esse quadro, desde 1902 foram encontrados registros, isso é um capítulo do livro, depois vocês podem ler com calma, sobre ações de educação ambiental, ações envolvendo o público. A gente começa a ter isso com mais clareza a partir do Programa Nacional de Educação Ambiental, em 1994, né, que vão dizer que as UCs têm um papel predominante e isso vai se desdobrando para os seus programas estaduais, como esse de 2017. Eu não vou passar os tipos de UC, vou falar um pouco, né, de algumas estratégias que a gente teve. Aqui são as pessoas que ajudaram a construir. A gente fez mapas colaborativos e depois a gente pagou uma pessoa para desenhar, mas as pessoas disseram o que achavam importante. Então, aqui as espécies de abelha, conversar sobre conflito e coexistência humano-fauna, trabalhamos com educomunicação na comunidade indígena e ciência cidadã e abelhas nativas, né? Na outra, na APA Corumbataí Piracicaba, a ideia foi acompanhar a construção participativa e teve um processo grande de educomunicação socioambiental. Já na APA do Carmo, tinha uma potência para o projeto de ciência cidadã, que já estava começando lá, ciência cidadã com abelhas, ou seja, cada unidade de conservação, o espaço, né, do Parque Estadual da Serra do Mar, do Núcleo Santa Virgínia, a gente viu que o principal desafio ali, a principal potência era a relação que eles já tinham com as escolas do entorno. Então a gente fez um trabalho, um curso de formação e acompanhamos essas escolas, fomos em loco, entrevistamos e vimos a relação que as escolas tinham com esse espaço. Ou seja, a relação, né, aqui um pouco das metodologias de pesquisa, posso passar mais rápido, mas em síntese esse projeto, ele vai trazer uma produção participativa de materiais educativos. Posso só enfocar? Então, o que eu estou entendendo é que, por exemplo, São Luís do Paraitinga, que é a cidade
que abriga o núcleo Santa Virgínia. Então vocês fizeram uma interação entre o núcleo, entre a unidade de conservação e as escolas. Não, é o contrário. A gente chegou em cada uma dessas UCs e perguntou qual vocês acham que é a maior potência dessa unidade de conservação no que se refere à educação ambiental. Em São Luís do Paraitinga, eles tinham uma parceria com as escolas, que as escolas visitam todo ano o parque. A prefeitura dá o ônibus e o parque, ele é conteúdo escolar. Então a gente foi lá na escola e vimos as apostilas sobre o parque. Então existe uma relação que a gente não encontrou, por exemplo, nas outras UCs. Não, lá é especial. Lá é especial. Por outro lado, tinha UCs que tinha projetos de ciência cidadã que a gente ajudou a potencializar e que não fazia sentido, por exemplo, em São Luís do Paraitinga. Então, a educação ambiental em UCs, ela depende muito da UC e do seu entorno. As potências, elas são diversas. Quando eu comecei esse projeto, eu queria que toda UC fizesse formação de professores. Mas para alguns lugares, por exemplo, na APA, Corumbataí e Piracicaba, a extensão rural era mais significativa. O conselho definiu que isso era o mais significativo. Então, vai depender muito, né? Acho que aqui vai ter outra característica, que pode ser outra potência que a gente vai encontrar. Então, essa educação ambiental, entender essa identidade e a diversidade do potencial educativo de cada unidade de conservação foi o que nos fez constituir essa comunidade de aprendizagem que a gente chama em, para e com unidades de conservação. Então a gente buscou trazer essa articulação, né, que envolve formação, mas envolve comunicação, envolve, por exemplo, lá no Parque Estadual do Jaraguá, ele é rodeado por comunidades indígenas. Estudar essa relação ali era a maior potência. Enquanto que para outros lugares nem tanto. Então, acho que é nisso que a gente busca, né, essa compreensão do papel educativo de cada UC. É nesse estudo coletivo que isso vai ser compreendido. A gente conta de cada uma dessas e traz a partir de 3 conceitos essenciais, que é o pertencimento, a potência de agir e as comunidades aprendentes. É isso que a gente precisa fortalecer na educação ambiental, isso em todas, independente da estratégia que eu vou escolher. Eu busco fortalecer o pertencimento, me sentir parte daquela APA, eu saber que eu posso fazer algo coletivamente e eu entender que esse algo eu aprendo junto com um coletivo, que são as comunidades aprendentes. Aqui eu vou passar muito rapidamente alguns materiais que a gente tem no grupo, né, só para a gente encerrar a fala, porque senão a gente vai ter menos tempo para o diálogo. A gente construiu um material para escolas, para que a escola construa o seu coletivo ambiental. Começa da escola, saber trabalhar, entender quais são os problemas da escola, fazer o mapeamento da escola. E esse material também a gente tem ele em PDF, ele foi dirigido para alunos de ensino fundamental 2 e médio. Ele foi ilustrado num projeto que a gente teve, numa ITEC, e ele tem sido muito assim, acolhido por estudantes da educação básica. Então, só contando um pouquinho aí, né, aqui é a escada de participação, a gente tem que formar para uma participação que não é uma participação de manipulação, eu vou, mas eu faço o que alguém me pediu para fazer, mas uma participação que as pessoas são capazes de iniciar, compartilhar decisões e construir decisões coletivamente. Aqui o mapeamento socioambiental participativo, que acho que vocês estão fazendo, né? Então as pessoas vêm e propõem ideias, é isso? Oi? Voltando um minuto na sua fala. Vou voltar. Então, as pessoas vêm e trazem ideias. Por exemplo, aqui vocês estão construindo um plano de educação ambiental, com toda a comunidade. Vocês podiam trazer um plano pronto. Eu trago um plano pronto, eu chamo todo mundo aqui, olha gente, veja o plano de educação ambiental. Quem concorda com ele? Aí toda a população participou da construção do plano. Eu não participei da construção, eu posso ter aprovado, mas não foi uma construção participativa. Então, aprender a construir essa é a educação ambiental que vai fazer esse processo. O processo de construção do plano de educação ambiental é educação ambiental. Porque existe uma aprendizagem de todos que participam.
Esse é o desafio. Aqui o mapeamento, que acho que também vocês vivenciaram, o café com partilha, tudo isso daqui eu vou deixar a apresentação e tem as referências para conhecer lá as metodologias. O construir espaços educadores sustentáveis, só que mais reconhecer que o corredor da escola pode ser um espaço educador e como que eu vou construir esse espaço. Aqui o estudo de caso investigativo, uma aluna que desenvolveu, né, e você construiu uma história onde as pessoas vão tomar decisões a partir daquela história. Esse jogo de papéis foi uma aluna de mestrado que desenvolveu, onde ela traz situações de conflito, reflexão sobre atitudes, a atuação em um sistema de interação, onde você sorteia quem você vai ser, qual é o seu personagem. E você tem que agir como ele. E aí faz um psicograma. Se colocar no lugar, psicodrama já é a dramatização. Outra coisa. É assumir o papel. Eu sou essa pessoa. Você vive o papel. Você vive esse papel. O psicodrama está aqui também. Algumas proposições de materiais educativos que a gente tem feito ali com as escolas, com os alunos da licenciatura. Trabalhar com memórias coletivas, né? Aqui a gente usou o mural virtual, né? Um curso de formação de professores. Trabalhar com a ideia do Círculo de Cultura de Paulo Freire. A linha do tempo coletiva daquela APA. Então a gente fez lá na... O que aconteceu? Putz, será que tem alguma coisa? Vamos achar, vamos mexer aí nos registros. Né? Então, a linha do tempo coletivo, a pedagogia psicodramática, né? Também tem sido uma estratégia de experimentar soluções novas. Então, você traz uma notícia ambiental de um problema, a gente tem trabalhado com injustiças ambientais, e você propõe, conte essa história numa dramatização de um formato diferente do que o que aconteceu, o que poderia ter sido diferente. A gente tem trabalhado nesse sentido. Né? Isso desperta a consciência das pessoas sobre aquela problemática. Ou se colocar também e tentar entender o que poderia ter sido diferente. Por exemplo, um dos que a gente fez era sobre uma situação no Rio Grande do Sul que tinha uma família de surdos, de pessoas surdas que não ouviram os alarmes, porque o alarme é sonoro. E aí eles só perceberam que a casa estava alagando quando o bairro inteiro já estava vazio, porque todo mundo ouviu o aviso sonoro. E aí a gente propôs, né, eu fiz com um grupo de professores, uma dessas histórias era o que seria diferente. Então eles vão propor, olha, existia uma discussão onde as pessoas surdas foram convocadas a participar e o alarme dessas pessoas passou a ser luminoso nas casas. Então você propõe o que poderia ter sido diferente naquela história. Então, a gente fez esse caminho. Psicodrama pedagógico é um universo que daria para dar um curso só disso. O trabalho com as trilhas, né, que esse é o trabalho no Parque Estadual do Jaraguá, que a comunidade indígena fez uma trilha e ela monitora, então a gente tem ido lá com professores. Enfim, vou passar aqui muito rapidinho os trabalhos com mídia, né, esse é um trabalho que eu fiz com capas de revista, com professores, ele está publicado aí em detalhes. Esse foi uma aluna minha que trabalhou construindo memes para a conservação ambiental, que legal. Com professores e professoras. Ela criou uma página e ela analisa o engajamento dos participantes ao longo de um ano da página, que infelizmente não existe mais, ela acabou o doutorado e ficou, mas está lá. Ela não tem mais movimentação, mas ela existe. O estudo de conflitos socioambientais reais, a gente tem um mapa de conflitos socioambientais da Fiocruz, e que ajuda a gente a entender que isso acontece e quem são as pessoas envolvidas. Enfim, né, aqui só para terminando, né, tudo isso a gente busca, né, construção de ações comunitárias, interculturais e uma busca de uma sustentabilidade complexa. Acho que eu estourei muito meu tempo, mas assim, fico à disposição para a gente conversar, trocar.